Respondendo a questão do livro do Pierre Lussier sobre energia, ele tem então um carrinho aqui, vamos desenhar que eu esqueci. Certo, a gente tem esse carrinho aqui que está sendo puxado por duas crianças, é um trem de brinquedo. Ela está sendo puxada por duas crianças com uma força F, fazendo o mesmo ângulo θ ali. As forças com as respectivas direções são mostradas na figura, essa figurinha aí. A massa desse vagão é de meio quilograma. E o coeficiente de atrito entre o trilho e o vagão é de 0,2, 1/5. Calcule todas as trocas de energia entre a posição 1 e 2 e para calcular a velocidade quando ele chega no ponto 2, sabendo que x2 menos x1 é 2 metros. Tem 2 metros de largura aqui de comprimento. Vamos primeiramente analisar essas forças aqui que existem para a gente depois brincar um pouco essas trocas de energia aqui que existe, já que as forças caracterizam uma troca de energia, né? As forças transferem energia para o corpo, tá? Vamos lá, é o trabalho no caso. Temos aqui a força. E aqui a gente tem uma força de atrito. Vou nomear de F. Claro, né? Temos a normal aqui também e o peso aqui. A gente sabe que o trabalho de uma força entre dois pontos, x1 e x2, é a integral da força em relação ao deslocamento, tá? Na direção do deslocamento, que é o produto escalar da força pelo deslocamento. E por que isso? Porque se o objeto estivesse movendo para cá, por exemplo, então aqui seria um vetorzinho, vou chamar um vetorzinho x, tá? Um vetor x e aqui uma força F. A gente pega o deslocamento, então a gente teria essa projeção aqui, tá? Então o único componente da força que faz trabalho seria essa componente que está na direção do deslocamento. É isso que ele quer dizer aqui. Então esse pedacinho aqui, ó, ele teria módulo de Fx. Certo? Esse pedacinho aqui. Então a gente tem isso. Então vamos descobrir qual que é a força que está fazendo o trabalho nesse deslocamento. A gente tem duas componentes aqui, o deslocamento aqui é nessa direção aqui, né? Então a gente tem o nosso vetor x aqui. Essa direção perpendicular não existe trabalho, né? A força não produz trabalho aqui. Então as forças que estão agindo aqui, ó, somatórias de força que produz trabalho, no caso, né? Vou colocar a somatória de força que produz trabalho aqui na direção x. Ele seria 2F cosseno θ, tá? Então decompondo aqui dos dois lados, sabendo que tem essa simetria aqui, né? Menos a nossa força de atrito aqui. Então esse aqui seria a nossa resultante de força. Certo. O nosso F, ele é coeficiente de atrito vezes a normal, que a normal é o peso, certo? Normal é o peso aqui nesse caso. Portanto, nosso trabalho aqui, a gente achou uma expressão que o trabalho nos pontos x1 até x2 seria igual a 2F cosseno θ menos μmg dx, tá? Então a gente tem que integrar essa funçãozinha aqui em relação ao nosso deslocamento, tá? Tirando os vetorzinhos aqui, né? Uma vez que o que a gente tem aqui já é na direção do deslocamento. Então a gente tira o vetor porque não vai fazer sentido mais, né? E essa integral aqui, lembrando que a interpretação de integral é uma área, né? E essa daqui é fácil
uma vez que a nossa força F ela é constante, então ela não muda quando desloca, quando passa um tempo, né? Ela não muda. O nosso peso não muda, nossa normal não muda e nosso atrito não muda. Então é uma força aqui resultante constante. Ela vai ser isso até o final da trajetória. Portanto, a gente tem aqui uma função aqui que a força resultante no eixo x aqui, né? Deixa só fx aqui como eu deixei aqui em cima, fx em relação ao espaço percorrido, ela é constante. Então no x1 a x2, a integral é uma área de um gráfico aqui, de um quadrado, né? Então vai ser 2f cosseno θ aqui, né? Menos μmg. Então vai ser a área de um quadrado, essa integral aqui, portanto, integrando em relação ao deslocamento, né? Como já está aqui. E o que é interessante porque como é constante, a gente não vai ter muito problemas em ficar trocando variável, né? Se fosse tipo em relação ao tempo e tal. Como é constante em tudo, né? x2 menos x1, que é a base do quadrado aqui. Olha só, então, a gente já tem isso aqui, né? O x1 menos x2 foi dado pelo enunciado, que é 2 metros. Portanto, o trabalho e as outras forças aqui que eu não falei, né? Então, ó, informações. O θ, ele é de 30 graus. O módulo de F é de 1 newton. E eu acho que só isso que eu precisava, né? Ah, e o mi eu já deixei ali, né? 1/5. Então a gente tem 2 cosseno de 30, 1/5. A massa eu já falei, né? Meio, 10. Multiplica isso aqui por 2. Por causa disso aqui, no caso. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Esse 2 vai cortar, então só sobrar a raiz de 3 aqui, né? Menos 2 aqui, 2 aqui. Menos 1 vezes 2 joules. Então, todas essas forças aqui, no decorrer do espaço x1 a x2, ela provoca 2 joules de energia aqui que ela transfere para pro corpo aqui, né? Então ele transfere 2 joules do início ao final para o corpo. A gente pode ver também que a gente pode deixar isso aqui como função de x, né? Então observe que o gráfico do trabalho colocar em função de x, no caso, porque esse x seria o deslocamento ali, né? A diferença, no caso. Então seria um treco assim. Há uma reta aqui, né? Que vai do zero, no caso o movimento vai do 0 até o 2 metros aqui, então 2 metros aqui, 0 metros aqui. E esse trabalho em relação a x, 2f cosseno θ menos μmg x. Tá? Interessante, né? Se a gente derivar isso daqui, a gente encontraria a nossa força resultante. Ok. E ele quer a energia aqui, a gente já deu uma analisada como que funciona essa energia dessas forças no decorrer da trajetória, né? E agora ele quer a velocidade quando ele chega no ponto 2, no ponto x2. A gente sabe que o trabalho é igual à variação da energia cinética, o trabalho dessas forças, já que o trabalho transfere energia para o corpo através de uma força, e a força tem uma aceleração, portanto tem uma velocidade. Portanto, é a variação da energia cinética, esse teorema aqui. E a gente tem então que o trabalho aqui que foi fornecido, que é de 3
menos 1 vezes 2 joules tem que ser igual à energia cinética aqui do final, né? Sabendo que a energia cinética inicial é zero. Fazendo essa pequena conta aqui, a massa é de meio, né? Então dá 1/4 de V ao quadrado. A gente tem então que esse 2 aqui, então só fica 2, então fica raiz de 2, raiz de 3 menos 1. Aí que no caso seria mais ou menos, mas esse mais ou menos aqui depende do sentido, né? Por exemplo, menos se o sentido for menos se o sentido do eixo for positivo para cá e mais se o sentido do eixo for positivo para cá, tá? Então a velocidade aqui, isso aqui é aproximadamente 1,21 metros por segundo. Então quando ele chega no ponto x2 ele tem 1,2 metros por segundo de velocidade. Então essa aqui é a questão, a gente fez uma pequena análise, integrou, brincou um pouco esses gráficos, uma questão bem interessante, dá para aprender bastante.